Paz seja convosco, glorificado seja o nosso Senhor Jesus pela obra que Ele tem realizado em cada um de nós. Na nossa campanha do Jejum da Vitória, hoje, terceiro domingo de missões, nós vamos orar pelos missionários. Romanos 10:15 nos fala: e como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nem todos são missionários no sentido de sair da sua terra natal, ir para um outro país, um outro estado, mas todos nós somos missionários, porque já confessamos Jesus como Salvador. Ser missionário é obedecer ao chamado de amar ao próximo e não esperar algo em troca, uma recompensa, porque nós damos o que nós já temos recebido, que é a salvação em nosso Senhor Jesus. Quem ainda não conhece a Jesus é um campo missionário, e quem já confessou Jesus é um missionário. Nós precisamos entender que Jesus, Ele espera que nós possamos levar a palavra àqueles que ainda não entenderam, que ainda não sentiram a necessidade da salvação. Nós precisamos agir como fizeram conosco. Se hoje estamos na comunhão no corpo de Cristo, é porque alguém falou desse amor e dessa necessidade de ter um Salvador pessoal. E para isso, nós precisamos ler, nós precisamos meditar na palavra, que Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele tinha um profundo amor pelas pessoas, pelas almas perdidas, e a base de tudo é o amor. Em Marcos capítulo 5, um homem que foi libertado de uma legião de demônios por Jesus, logo após ele queria seguir, ele queria fazer parte, ele queria ser um dos discípulos de Jesus. Mas o que foi que Jesus falou para ele? Lá em Marcos 5, versículos 19 e 20. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus fez essa obra maravilhosa na vida desse homem que era preso, cativo por legiões, que era preso por Satanás. Jesus achou melhor que ele ficasse na terra onde todos conheciam e temiam aquele homem, e que vissem o poder do Evangelho, o que Deus pode fazer, que Jesus cura, que Jesus liberta, que não há mal que Jesus não possa desfazer. Através desse exemplo de Jesus, nós entendemos que quando nós saímos do nosso lugar e olhamos para as necessidades das pessoas com um profundo amor, Deus age na vida da pessoa e também na nossa. Nós devemos olhar para as pessoas através da perspectiva de que elas são criadas à imagem e semelhança de Deus, e que nós precisamos ter sabedoria, orar, interceder para aproveitar as oportunidades de compartilhar esse Evangelho. Mas para isso nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, nós precisamos ser pessoas amáveis e não fanáticas religiosas tentando convencer à força as pessoas. Ao contrário, nós devemos ser agradáveis com as nossas palavras, buscar sabedoria para que Deus possa, através do Evangelho, do amor, resgatar aqueles que ainda não confessaram Jesus. Que nós possamos orar também pedindo coragem para perder a vergonha, a timidez ou muitas vezes até o medo de ser rejeitado. Que nós possamos ter em mente que quem faz a obra é o Espírito Santo. A função dele é convencer. A função do Espírito Santo é tocar os corações. Então, nós devemos lembrar que somos o quê? Instrumentos na mão do Senhor. Que quando nós temos a base bíblica, quando nós temos vida de comunhão com o Senhor, ao abrir da nossa boca, o Espírito Santo vai nos usando da maneira que Ele quer. E isso é o Evangelho. Isso é semear Deus na vida das pessoas e descansar que é Ele, o Espírito Santo, que vai produzir os frutos, e que nós possamos estar firmes como igreja,
que nós possamos estar firmes como discípulos, fazendo a nossa missão até a volta do nosso Rei Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ganha almas é sábio, porque Deus, Ele não se agrada quando a pessoa parte dessa vida para a outra sem a salvação. E essa missão está sobre nós, está sobre a igreja. Por isso nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício naquela cruz. Te agradecemos pelo teu amor derramado ali por toda a humanidade. E nós, como igreja, pedimos perdão pelas falhas, pelas omissões, e que nós possamos, Senhor, cumprir o nosso propósito. Que nós não venhamos ser egoístas, que nós possamos olhar para aqueles que estão perdidos, para aqueles, Senhor, que estão procurando até e em tantas outras coisas, em falsas religiões, em seitas, por aquelas pessoas que não têm ainda o discernimento de que só o Senhor é Deus, de que a tua salvação está liberada pela graça para todos aqueles que creem. Ó Deus, que nós possamos ter bom ânimo, que nós possamos ter tempo para ouvir as pessoas, que nós possamos, Senhor, nos desprender um pouco daquilo que nós queremos para nós e ter tempo para orar, ter tempo para ter uma conversa, ter tempo, Senhor, para sermos instrumentos na nossa família, instrumentos nas tuas mãos, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde o Senhor nos colocar, que nós possamos estar sensíveis para aproveitar as oportunidades de lançar a semente da tua palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos pelos da nossa casa, por aquelas pessoas, Senhor, que ainda não te confessaram, e que aqueles que um dia estiveram na tua comunhão e que saíram, que possam voltar. E em especial, nós oramos que nós possamos ser missionários. E em especial também pelos missionários que saíram, Senhor, da sua cidade, da sua terra natal, que estão em outros estados e até em outros países. Ó Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles. Abençoa os missionários, meu Deus, que estão em países onde há perseguição religiosa. Senhor, abençoa os missionários que podem morrer pela causa do teu evangelho, mas que estão ali dispostos a doar a vida para o teu reino. Senhor, que eles sejam supridos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, que nós possamos, Pai, em teu santo nome, proclamar a tua verdade, e que aonde esteja, Senhor, um filho teu falando do teu evangelho, que esse evangelho venha dar frutos e frutos dignos de arrependimento. Guarda, Senhor, a nossa mente, guarda o nosso coração, que possamos ter todos os dias a consciência de que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz, e que essa luz seja espelhada também em nós, e que possamos assumir o nosso papel como discípulos, como noiva, como igreja, para que o mundo reconheça a necessidade de que só o Senhor pode transformar, que só o Senhor cura, que só o Senhor liberta, e que o nosso bem maior é a nossa salvação. Por isso nós te agradecemos por ser esse Deus tão amoroso, esse Deus tão paciente, que nos entende e que nos dá chance de sermos aperfeiçoados a cada dia. Abençoa-nos, ó Pai, nos livra de cair em tentação e nos fortaleça a cada dia na caminhada, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém.